Tá a fim de fazer uma fezinha e ganhar até R$ 100 de bônus utilizando o nosso cupom FBOTECO? KTO.com. Acessa, link aqui embaixo na descrição. Você que deu a primeira assistência para um gol do Lewandowski na seleção, eu li isso. Na verdade, assim, o primeiro gol dele eu participei, eu dei a pré-assistência, né? Deu a Eu pré-assistência. dou o lançamento, o lateral cruza, ele faz o gol, foi Tá. contra San Marino, 2-0. E aí no jogo de volta contra San Marino, a gente ganha de 10-0 e aí eu dou uma assistência para ele, tá fazendo o gol também. E aí dava para notar, quando você viu o moleque, ele era muito jovem ali. Dava pra notar que ele era diferente, que ele seria um absurdo ou ainda... Ah, não, é só mais um jovem jogador. Ele já era, grandalhão, ele já era diferenciado na questão, assim, de matador, de fazer gols e tal. Tipo, acho que ninguém, nem ele mesmo, imaginaria que seria melhor lá do mundo. naquele começo ele iria ser o melhor do mundo. Mas ele já tinha diferenciais, essa coisa de ser gelado dentro da área para fazer gols e tal, ele já tinha. Tanto que ele jogava no Leg AB. Quando eu tava lá, ele era do B, ele treinava de vez em quando lá com a gente e tal. E aí o Legia não aproveitava ele. O Legia tinha meio que uma tradição, eles contratavam alguns jogadores africanos e a gente tinha um centroavante africano lá que fazia muito gol. O Tinyama, ele era do Zimbábue. E aí eles não aproveitavam o Lewandowski, então emprestaram o Lewandowski para a segunda divisão. Lewandowski é artilheiro da segunda divisão. Aí não foi aproveitado no Legia, aí o Lech Poznan pegou ele, que é um time grande também lá da Polônia. Primeira temporada dele na primeira divisão da Polônia, ele foi artilheiro. Então daí, aí o Borussia acho que paga 5 milhões de euros e compra ele e leva ele pro Borussia. A história tá aí. E a história tá aí depois. Mas assim, a história é projeto. Ele ficou 2 anos no banco do Borussia, né? Ele era reserva no Borussia. Sim, sim. Então os caras foram preparando ele para quando saiu o Barrios, até que jogou no Palmeiras, né? A dupla de ataque dele era Barrios, do Borussia, e Valdés. E eu tenho no livro do Klopp... Paraguaio, né? Isso, aí o Lewandowski era banco, aí depois, quando ele entra... O Barrios, ele é campeão lá na primeira temporada. Quando ele entra, ele já tá mais preparado e aí assume a titularidade e aí vai que vai. E no livro do Klopp tem uma passagem que ele narra Ele fala que, se eu não me engano, eu não me lembro bem, mas ele dá uma oportunidade pro Lewandowski, o Lewandowski não joga absolutamente nada, e aí ele começa a criar desafios pro Lewandowski no treino. Eu vi isso aí. Começa a criar desafios e coisas pra motivar o cara. Parece que ele não tava muito bem mentalmente e tal. E aí no começo ele, não conseguia cumprir as metas. Não conseguia. E aí eles têm uma conversa meio que final, assim. Depois dessa conversa, o Lewandowski acho que chora no ombro do Klopp, desabafa de umas coisas pessoais e tal, não sei o quê. Eles meio que se conectam, assim, e depois desse dia o Lewandowski cumpria, tipo, a meta, tipo, de longe, assim, nos treinos. Aí começa a jogar. Aí vira o que virou. Que também mostra muito o papel, muitas vezes, do técnico, que pouca gente nota, porque torcedor, a gente que vai comentar, é comentarista, vai ali ver um jogo, fala, pô, o técnico colocou esse centroavante ou esse meia muito solto, tá muito preso na área, ou tava tendo que voltar demais. A gente fala muito sobre a questão tática da coisa, do que a gente tá vendo. Mas tem uma parada por trás que é, muitas vezes, isso, né? Esse lido humano de você abraçar, saber por que o cara não tá conseguindo render, tentar entender como que você consegue solucionar esse problema. Eu acho que o principal papel do treinador é esse, cara. Mais do que tático. Muito mais, porque assim... eu falo até lá no Samba Gol, o pessoal sempre bate nessa tecla que eu falo. O cara que chegou no profissional, ele não é ruim. Quantos caras ele deixou pra trás, velho? Desde o Sub-15 lá, que ele subiu pro Sub-17, uns saíram. Subiu pro Sub-20, uns saíram. Ele chegou no profissional, cara. Ele já tem uma carreira profissional. Então, teve uma época que eu vi que o pessoal metia o pau no Daverson. Pô, esse Daverson é ruim. Não é ruim, cara. O Corinthians hoje, o Yuri Alberto, não é ruim, cara. Então eles vivem de momentos, tem momentos bons, momentos ruins, constância, então o jogador consegue ser mais constante por mais tempo. Eu falo para os meus alunos, prefiro vocês nota 7. Se você jogar um jogo péssimo e um muito bom, na escola é uma nota 0 e uma nota 10. Qual que é a sua média? 5, você não passa de ano. Se você for aquele nota 7... Você vai ter sempre um time atrás de você, você vai estar sempre empregado.
Porque se você é uma hora muito ruim, uma hora muito bom, que jogador que eu tô contratando? Será que vai vir aquele lá ruim ou vai vir o bom? Então, assim, tem tudo isso. Então, até contextualizando isso, recentemente na minha escolinha, eu vi um menino todo travado, ele treinando com cara de choro. E aí eu perguntei, tá tudo bem? Não, tá, professor, tá tudo bem. E aí continuou o treino. E aí eu vi ele com aquela cara, Felipe, você tá bem? Não, vamos conversar. Aí tirei ele, vou conversar. E ele tava com um problema extra. Em casa. Fora, dali. Menino de 12 anos, pô. Caralho. E aí, coisinha simples, só que ele não tinha falado pra ninguém, ele tava aguardando. E aí ele comentou comigo, conversei com ele. Falei, mas conversa com seus responsáveis, seu pai e sua mãe também. Ah, eu tenho vergonha. Eu falei, conversa com eles, se abre com eles e tal. E aí acabou o treino, ele voltou pro treino, aí ele chorou falando comigo. Chorou, escorrendo lágrima e tal, limpou. E aí ele voltou pro jogo, pro treino lá. No final do treino, nossa, professor, tô aliviado. Nossa, então assim, ele voltou outro menino pro treino. Voltou outra criança pro treino. Então assim, o papel do treinador é muito além. O Fernando Diniz fala muito sobre isso. Sim. E assim, independente dele não ter ido bem na seleção, de, ter acontecido resultados ruins, muita gente criticando, mas eu sou fã desse trabalho dele, de humanizar. Sim. Porque o jogador... Tudo do Diniz que não envolva a parte tática, eu sou fã. Então, não, sim, cada um... E aí cada um tem suas escolhas, né? Você respeita opiniões natural, pô. E você não é obrigado a concordar. Eu também não concordo com certas coisas. Sou muito fã de algumas coisas que ele faz. Então eu faria um mix, um pouco do Diniz, um pouco de outro, pra você fazer um cara completo. Mas, assim, essa parte de humanização dele é sensacional. Eu acho também. Porque jogador não... hoje... Não de hoje, né? Mas muito tempo jogador é só um produto. Sim. Tá servindo, o Diniz não tá? mesmo era muito criticado lá atrás por falta um pouco de tato na hora de lidar com o jogador. Na hora de cobrar, né? Ele já cobrou jogadores publicamente saindo do campo, assim. Posso dar vários exemplos. Na época de Audax, na época de Santos. Aquela situação do Tietê. Do próprio Tietê e tal, que ele parece que melhorou, né? Sim, não, melhorou. Aí, então o ser humano aprende. A gente aprende com os erros. Então, assim, ninguém tá falando, não tô aqui endeusando o Diniz falando que ele é perfeito, longe disso. Mas a gente tem que extrair eu costumo sempre ver o copo meio cheio. Eu também. Independente da situação, você tem defeito, eu tenho, você tem, o Diniz tem. Mas por que eu potencializar a crítica? Eu prefiro potencializar o que o cara tem de bom. Claro. O que ele tem de ruim, a gente tem que falar. É assim, tá errado nisso. Que são opiniões. Pra ele tá certo, pra mim ele tá errado. Só que a gente tem que respeitar, não sou obrigado a concordar, mas eu prefiro ver o lado bom das pessoas. Que é o lado bom dele que eu vou pegar pra mim. Eu não vou pegar o lado ruim. É o seu lado bom que eu vou pegar. Ver uma característica boa em você, putz, eu preciso disso. O que eu não preciso, que é a coisa ruim, entra por aqui, sai por aqui. Não vou absorver coisa ruim. Então, eu trabalho muito, muito nessa linha, entendeu?